Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Tria, o momento em que a gente se encontra para falar sobre saúde mental. Através de reflexões sobre a tríade corpo, mente e espírito, vamos explorar juntos novas percepções sobre como ampliarmos nosso bem-estar e a consciência sobre nós mesmos. E nosso papo de hoje é com Josi Toigo e Luan Toigo. Seja bem-vindo, Luan. Obrigado. E nós escolhemos um tema que a gente costuma trabalhar muito, trocar muitas ideias, eu e o Luan, que é sobre a imagem que nós temos de nós mesmos. Como nós formamos essa imagem, da onde vem a origem e a interferência que ela tem sobre as nossas vidas. Vamos lá, né, Lu? Diz que é uma das perguntas mais difíceis da gente responder na vida, que é quem eu sou. Pois é, uma coisa tão simples, né? Parece a origem de tudo. Ocorre que nós passamos a existir nessa vida muito antes daquilo que a gente imagina, sabe, Lu? A gente acha que é a partir do nosso nascimento. Mas muito antes da gente nascer, lá na brincadeira da mãe com a boneca, ela já começa a criar a primeira imagem do seu filhinho, antes mesmo dele poder existir. E nessa brincadeira, ela vai criando toda uma forma de como será esse bebê, o que ele não será. Mas aí eu te pergunto, baseado em que essa criança vai construir essa imagem? No sonho que ela tem, né? Mas ela é tão pequenininha. O que ela vê em torno dela para ela dizer o que é certo e errado? Aquilo que ela aprendeu dos pais e está no entorno dela. Isso aí, aquilo que ela vai assistindo dentro da própria família. Tanto que quando uma criança está brincando de boneca, tu vê que ela replica os mesmos gestos, as mesmas falas usadas com ela mesma pelos pais. E conforme essa criança vai crescendo, surgindo ali a adolescência, a jovem, ela vai moldando então esse futuro bebê a partir das coisas que ela vai ouvindo no entorno dela. Tanto na educação que ela vai tendo, quanto nos estudos que ela vai fazendo a respeito disso, naquilo que ela assiste das amigas quando tem filhos, no que a mídia oferece também. E aí, quando esse bebê nasce, ele meio que já tem um lugar, sabe? Ele já tem uma imagem idealizada em torno dele. E a gente não tem a menor noção disso enquanto bebê. E aí eu te pergunto, o que tu acha que esse bebê vai fazer quando ele nasce e ele se depara com esse montão de expectativas em cima dele? É interessante pensar sobre isso, porque a gente for olhar, né? A gente sempre foi ensinado a partir do meio que impulsionado pelo medo, porque, deixa eu te explicar, a gente tinha, que nem a mãe, né, tinha uma imagem ideal da gente, então ela espera que a gente seja isso. Uhum. Porque ela nos força a acreditar que se a gente não for o que ela acredita, a gente não vai ser amado por ela. Então a gente sempre meio que nasce com a crença de medo de desamor. Não sei se tu percebe isso. E é por causa exatamente disso que esse bebezinho vai fazer de tudo para atender essas expectativas dos pais. Eu acho que não tem uma intenção ruim dos pais, sabe? Eu acho que eles criam uma expectativa baseado naquilo que eles aprenderam que seria o melhor para a gente. Não é ruim. O problema é que nem sempre aquilo é o melhor para a gente. Mas essa criança, até por uma necessidade de sobrevivência, porque a criança tem necessidade de sobrevivência, de ser amado, ela vai fazer de tudo para atender essas expectativas do ambiente que ela vive. E aí a gente pode pensar que desde muito cedo ela começa a sofrer uma interferência do externo sobre a sua essência, onde ela vai se moldando aquele ambiente familiar de acordo com as necessidades e expectativas daquele ambiente, que também vem de gerações anteriores, para que ela se sinta aceita, pertencente, amada. Eu costumo imaginar como se a gente fosse colocando
uma massa, um barro, sabe? Em torno da criança, fazendo uma modelagem. Cada ambiente que a criança passa, ela recebe outra camada de modelagem em busca dessa aceitação e desse amor. E você falou bem, eu acho que o desamor, o medo do desamor, ele inicia ali ainda bebezinho. Tu imagina o ponto de, por exemplo, mães que sofreram de depressão muito, muito forte. Alguns bebês podem entrar em depressão junto com a mãe para encontrar uma sintonia com ela, para ele se sentir amado. Então, isso é muito sério, né? E depois que a gente cresce, dentro desse ambiente familiar, nós vamos para as escolas, né? Eu acho que o que eu até paro para pensar e para analisar bastante sobre isso, que nem Jesus comenta no livro das Cartas de Cristo, que a criança, o bebê, ele nasce pura luz, né? Ele é uma imagem, semelhança de Deus perfeita, assim, pura luz. E conforme ele teve essa visão que conforme o bebê cresce e se desenvolve, ele vai criando ataduras e amarras que vão obscurecendo essa luz. Claro. Porque isso aconteceu comigo, que nem se a gente for lembrar quando a gente era criança, a vida era colorida. Não tinha tempo ruim. O tempo ruim era quando a gente se machucava e tudo mais, mas a gente nunca via tanto problema como a gente vê hoje, porque a gente vivia muito no momento presente. A gente tinha uma idealização do futuro, mas isso sempre uma idealização positiva. A gente não tinha o nosso passado que deu errado para projetar no futuro. Não, a gente tinha pura certeza que a gente ia ter um futuro brilhante. E daí, conforme a gente vai crescendo, parece que nem a gente comentou, não é por mal que os adultos e as pessoas que nos criam fazem isso. É porque eles foram criados assim, eles começam a nos apresentar os perigos do mundo, que o mundo não é tão bom, que a gente tem que se cuidar, que a gente não pode ser agente, porque se a gente for só agente sem ser algo mais, a gente não vai ganhar dinheiro, a gente não vai ser aceito pela sociedade. Então, a gente acaba obscurecendo essa luz, primeiramente, eu acho, pelo fato de nunca nos ensinarem que o fato mais especial da vida é ser quem a gente é. Exatamente. Porque a gente é único. E a gente perde a nossa autenticidade, a nossa originalidade. Porque pode ver assim, enquanto pais, né? Vamos supor, se eu sou uma mãe mais expansiva, mais comunicativa, eu vou entender que o bom seria ser assim. Então, se eu tenho um filho muitas vezes mais tímido, eu vou ler que aquele filho tem um problema. E eu vou tentar transformar ele a partir sempre da minha imagem e semelhança. E aí a criança não tem aquilo dentro dela como naturalidade. Ela vai se sentir errada, diferente, não pertencendo àquela família, sendo diferente. E aí começam os problemas e os sentimentos de insuficiência. É que a gente acaba buscando tanta coisa externa como profissão, bens materiais e estudos e coisa e tudo mais, e acaba obscurecendo aquela nossa luz e a gente acaba se perdendo de quem a gente é. É porque a criança, basicamente, até os 7 anos, ela é muito intuitiva. Então, tudo aquilo que ela sente, que ela observa no ambiente, entra numa fluidez automática. Ela não tem filtros ainda de pensamento e de consciência. Então, aquilo que ela vai ouvindo, principalmente até os 7, 8 anos, entram nela muito como verdade. E depois é uma vida toda para desconstruir essas verdades que não são reais, que são colocadas dos outros em cima dela. E aí eu te pergunto assim, né, Lua, quando a gente vai para a escola, eu vou tentar agradar quem para ser amada? Quem é a pessoa que a gente mais quer agradar quando começa lá a primeira série? Os pais, os professores? Os professores, dentro da escola, né? Da escola. E aí eu tendo a me modelar as expectativas daquele professor para mim ser aceita, para mim ser a ajudante da prof, para ter um sorriso, para ter um abraço. E aí começam outros comparativos, porque aí tu tá na escola, tu já vai comparar aquele colega que é mais popular, aquele que é mais bonito, mais atrativo, e aí começam as comparações daquilo que eu não sou, e infelizmente a gente logo faz uma associação de desamor.
E a gente tem um problema muito sério ainda na educação, que apesar de se falar de múltiplas inteligências, nós temos só o raciocínio lógico, que é avaliado e avaliado com nota, inclusive. Então, se a criança ela tem um mínimo de dificuldade desse raciocínio, ela recebe uma nota abaixo que categoriza ela como insuficiente. E aí, depois que tu coloca esse rótulo na testa de uma criança, eu me lembro na minha época a gente ainda recebia as notas de suficiente e insuficiente. Não precisava nem traduzir, ela já entrava direto, eu sou insuficiente. E aí tu imagina essa criança formando esse conceito de não ser capaz ou de ficar muito abaixo dos colegas e os talentos naturais dela não serem explorados, artístico, musical, de visão sistêmica, de relacionamento interpessoal, todos os outros, né, não são considerados ali. Como é que essa criança vai se projetar para um futuro capaz? Então, começa desde muito cedo esses pensamentos de insuficiência, de não merecimento, de afeto, porque, enfim, se eu não sou capaz nem de ter o amor do meu pai e da minha mãe, que dirá das outras pessoas. Então, eu devo ter problema, né? A criança, ela tende a puxar tudo para ela, né? E isso vai criando uma carga muito pesada em cima desse brilho natural que tu falou, né? E ainda por cima, hoje em dia, né? A gente tem as mídias que fortalecem cada vez mais essa comparação que a gente faz. Porque se a gente se sente insuficiente lá atrás, porque disseram que a gente não era bom porque a gente não tirou 10 na prova de matemática, a gente se compara hoje em dia com a pessoa que posta na rede social que tem sucesso, e essa comparação sempre continua, né? Desde pequeno, né, Lu? Não é só em adolescentes, isso começa na criança ainda. E depois, quando entra na adolescência, então na escola a gente recebe mais uma camada dessa argila, desse barro, dessa modelagem. E quando a gente entra na adolescência, existe uma pressão muito grande para uma definição profissional, onde envolva sucesso e poder. E muito pouco é feito em relação às tuas competências, os teus talentos, para que tu realmente se descubra aquilo que tu tem de maravilhoso para poder trabalhar naquilo e fazer com que seja um trabalho fácil, gostoso, prazeroso. E então só resta, bom, o que está dando dinheiro, né? O que vai me levar a uma imagem grandiosa diante desse universo todo que a gente tem de disputa. E apesar dos pais dizerem muito que apoiam os filhos nas escolhas, o que eu vejo é que quando sai um pouquinho da regra, os pais não concordam, né? Então, eu quero ser músico. Não, músico tu pode ser nas horas extras. O que tu quer estudar? Né? Vou fazer... Hoje a gente já fala até em questão de história, geografia, português, matemática. Tu vai ser professora, já existe uma discriminação em cima de várias profissões. E muitas vezes seria o sonho dessa criança ser professora, né? E por que não a gente inspirar para que ela continue? Ou mesmo músico, ou mesmo artista, seja o que for. Ou seja, tudo fica vinculado a profissões que tragam prazer e dinheiro. Então, olha o quanto a gente vem anulando essa criança, esse adolescente, porque daí ele precisa ter sucesso num curto prazo de tempo, e ele tem que sair do colégio já tendo um lugar legal para trabalhar, e parece que a gente tem pulado as etapas onde a criança, o adolescente, ele precisa se descobrir nesse processo. Ele precisa entrar nesse mercado de trabalho e se experimentar nas coisas. E não já sair vencendo. O objetivo dele nos primeiros empregos é se descobrir. Não é vencer, não é ganhar dinheiro, não é formar carreira ainda, porque ele ainda nem sabe quem ele é, ele ainda nem sabe o que ele gosta, o que dá prazer para ele não sabe nem do que ele é bom. E a melhor forma disso é se experimentar. Por isso que tudo bem, se tu tiver que trocar de curso, né, no decorrer da faculdade, tudo bem. Se tu tiver num emprego e tu não se identificar, porque tudo são experiências que vão compondo essa identidade de quem eu sou.
E sem contar os tem que envolve isso, né, Lô? De ter que também ter filhos, tem que casar, tem que isso, tem que aquilo. E tudo isso vai sendo imposto como algo que a gente precisa cumprir para que a gente se sinta pertencendo à sociedade, ter um sentimento de pertencimento, de ser importante, de ser reconhecido, de ser admirado, de ser amado, que são necessidades todas do ego e que fazem com que a gente acabe se robotizando e seguindo um fluxo que muitas vezes não é o que essencialmente a gente gostaria. Então a gente falou aqui de várias etapas da nossa vida onde a gente vai recebendo esse monte de camada, perdendo a nossa autenticidade, a nossa identidade original, e chega um ponto que tu olha para ti mesmo e tu diz quem eu sou. Porque eu sou algo, mas eu não me sinto aquele algo. Não tem coerência entre aquilo que eu estou vivendo com aquilo que eu sinto de fato do coração, né? E aí eu me sinto estranha num sentido de tem coisa errada comigo, por que eu não estou feliz, eu cumpri tudo que deveria, eu estudei, eu fiz faculdade, eu tenho um bom emprego, eu casei, eu tive filho, por que esse vazio continua, né? Porque me dá a impressão que a gente só vai seguindo um fluxo que é traçado para a gente sem questionamentos. E hoje a gente tem o peso da mídia, que uma vez a gente nem tinha isso. E aí como é que a gente fica, então? Como é que fica esse quem eu sou a partir de toda essa estrutura formada, então, desse contexto em que eu me desenvolvi, né? Essa é a questão. É que daí eu acho que chega um ponto que nem é. Hoje em dia a gente tenta esconder muitas vezes isso, mas muita gente tem o vazio dentro do peito. Que hoje tem muitas coisas externas pra gente abafar esse vazio, mas acho que todo mundo chega num ponto da vida quando chega nessa... E aí agora quem eu sou, o que eu tô vivo, por que é isso? Porque eu acho que a gente nunca foi ensinado o verdadeiro valor e sentido das coisas. A gente nasceu sabendo instintivamente o que era a importância da vida, que era ser feliz, que era amar as pessoas, se divertir, aprender. A gente nasceu com esse espírito entusiasmado, puro. E como a gente comentou, a gente é influenciado a pensar que a vida é o quê? Trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, e essa coisa assim, que é o que os tem que, essa sociedade que está hoje, né? E competir uns com os outros. E a gente tá vendo os problemas que isso estão causando hoje em dia, né? As pessoas não se olham mais, o vazio dentro do peito tá tão grande que passam mais tempo no celular do que respirando normalmente, presente consigo mesmo, mais tempo acabando com vício do que tudo mais, né? Nunca se viu tanta gente com ansiedade, depressão e tanto uso de droga e de álcool na vida, né? E eu acho que sempre chega um momento que tu decide olhar ou não para esse vazio no peito, né? Porque ou tu pode esconder ele o resto da tua vida e ir se matando aos poucos, né? Com vício, com tudo mais, ou chegar um momento que tu olha para ele e descobre mesmo realmente quem tu é e por que tu tá vivo. Às vezes é na dor. Muitas vezes, mas é isso que é o bonito da vida, porque a dor, ela tem sempre um propósito positivo por trás, porque a dor, ela nos faz acordar muitas vezes e interromper esse padrão robotizado de acordar e vai, e sempre com pressa. O mundo tem essa questão de sempre estar apressando algumas coisas, né? Sempre tá te apressando, vai logo, senão tu vai ficar pobre, vai, senão tu não pode parar. Esse senso de urgência, eu acho que é o que mais nos tortura. É o principal dos problemas, porque se a gente for parar a pensar assim, ó, se não tivesse pressa no mundo, não teria problema. Por quê? Porque a gente sempre escutou a frase, né? A pressa é inimiga da perfeição. Sempre escutou, né? E o que é a perfeição? A única coisa que é perfeita no mundo é Deus. Então a pressa, ela é inimiga de Deus. E Deus é a perfeição em tudo na vida. Pode botar assim, a gente acorda de manhã sempre com a crença de que eu tenho que sair rápido de casa para trabalhar o máximo possível para conseguir ganhar dinheiro. Essa é a crença mundiana hoje em dia. Se tu acorda, tu tem uma família, tem um cachorro, tem filhos, tá? Por exemplo, se tu acorda rapidamente e sempre com pressa de sair logo para ir pro trabalho, tu não deu valor para tua mulher, não deu um abraço, um beijo nela, tu não deu atenção pros teus filhos, tu não tomou um café da manhã agradecendo por estar com ele, tu deixou de passar um monte de bênção e milagres que estão acontecendo ali na tua vida, porque tu tem um objetivo lá na frente de ganhar dinheiro, de sempre sobreviver, de estar sempre buscando algo. Então, eu acho que
Tem uma frase que ela é bastante filosófica e bastante impalpável, né? Mas que é a seguinte: se tu pegar um passarinho, né? Porque o passarinho ele foi criado para voar. Então ele foi criado com 2 asas. Nós, seres humanos, fomos criados para ser amados e amar. Se a gente vive uma vida sem reconhecer esse amor que é mandado pela gente através das situações simples do dia a dia, é como se a gente tivesse cortado as asas de um passarinho. A gente não voa. E daí é claro que a gente não vai conseguir se sentir bem, né? Só que tem uma coisa, né? Eu te ouvindo, eu fiquei pensando assim, Lu. Se essa criança cresceu com esse sentimento de desamor por ela não ser perfeita, então dificilmente ela vai gerar um amor por si mesma. Impossível. E como que eu vou gerar um amor pelo outro se eu não tenho amor por mim mesma? Por mais que os outros façam por mim, eu não vou ler o amor. Isso significa que ele não esteja acontecendo. Então, a essência de tudo isso que a gente quer talvez passar hoje para as pessoas é que a gente tire um tempo para a gente se olhar, porque o que a gente conclui muito assim nas conversas minhas e do Lu é que toda a origem de tudo aquilo que a gente vive, tanto de positivo quanto de negativo na nossa vida, nas nossas relações, diz respeito a como eu estou, como eu me vejo. Porque o externo, ele sempre vai ser um reflexo do meu mundo interno. A forma como eu enxergo as coisas sempre vai ser a partir dos meus próprios olhos, que cada um vai ter uma percepção única, como se fosse cada pessoa tem um filme próprio da sua vida. Então o nosso trabalho, ele é muito mais interior do que exterior. E hoje nós temos muita demanda externa, muita demanda externa e um senso de urgência absurdo que não permite que a gente entre em contato com esse interno. Porque eu só vou conectar com esse interno se eu tiver, primeiro, presente, e segundo, eu não posso estar muito agitada, minha mente não pode estar barulhenta, porque eu não vou escutar esse meu interno, não vou parar para olhar essa minha intuição, que seria uma coisa maravilhosa que a gente teria como usar essa conexão comigo mesmo e consequentemente com o todo, né? Com o universo no todo, já que nós estamos conectados. Então, ali tem alguns pontos para a gente pensar, Lu. Primeiro, a importância da gente para tudo, analisa isso que a gente tem falado, para te poder olhar da onde vêm os conceitos que eu tenho sobre mim mesmo. Por que eu penso isso? Por que eu me desmereço nisso? E olhar para isso para ver da onde vem. Porque a grande maioria desses pensamentos não foram gerados por ti mesmo. Aí tu devolve para quem cabe cada um. E aí tu vai ficar numa sensação de que, tá, e daí? Quem sou eu? Bom, para te construir uma nova imagem, né? Como tu falou antes, Lu, eu acho que tu trouxe a palavra mais chave que tu poderia ter trazido, que é o medo. O que o medo tem a ver com essa autoimagem e o que ele pode ser impeditivo para que a gente avance? O que ele representa, o medo? Por que ele existe, Lu? Porque eu acho que se a gente não for a gente, se a gente não descobre quem a gente não tem como não ter medo. E eu sei, mas que a gente fala bastante sobre, tem um monte de teoria e coisas que explica o porquê da personalidade, 1000 coisas. Mas eu vou falar uma coisa assim que pra mim é a chave, e não quero que ninguém olhe com um olhar religioso, tá? Quero que olhe com o verdadeiro significado do que representa a palavra Deus. A única chave pra gente mudar a nossa vida, que eu digo por experiência própria, seja verdade ou não, isso aconteceu comigo, é a gente encontrar Deus. Por quê? Vamos pegar um exemplo prático pra gente entender o que é Deus. A gente planta uma semente embaixo da terra, rega. Dá uns dias, sai uma plantinha para fora. Deus é a força que faz as coisas crescerem. É a força que sustenta. E o que é essa força? É o amor. Porque isso nos faz crescer.
E por isso que eu digo do passarinho, que ele tem que ser amado para ele poder crescer. O amor que a gente vai nutrir na nossa vida, ele não pode ser de pessoas, porque as pessoas também necessitam de amor. Porque se a gente deposita a nossa segurança, se a gente bota nossas asas no colo de alguém, e de alguém que provavelmente está com o mesmo sentimento de vazio no peito, a gente nunca vai voar. Por isso que a chave da vida é tu encontrar esse amor de Deus por ti, porque daí sim tu consegue dar amor pros outros. E eu digo que nem a gente comentou, se a gente não para olhar para dentro e procurar isso, a gente vai viver a vida inteira. Mas seria esse Deus que está dentro. Ele tá em tudo. Ele está em tudo, mas eu tenho que despertar esse que está dentro de mim. Porque a partir do momento que eu tenho essa certeza de pertencer a algo maior, que já é pleno, né? Naquilo, na sua essência, e eu sei que eu faço parte de um universo e de um sistema que me ama, me protege, me sustenta, me movimenta, eu começo a ficar menos tensa, eu começo a criar uma identidade mais real sobre mim, aceitando, por exemplo, a minha luz e sombra, a minha condição humana, a minha vulnerabilidade, como parte do processo da vida, mas não tem um lugar do medo. O medo do quê? O medo, no fundo, acaba sendo o medo da insuficiência. Então, se eu não tenho certeza de quem eu sou, da imagem real de quem eu sou, da minha identidade, dos meus valores, e eu estou falando desse eu ressignificado a partir dessa história. Qualquer vento que soprar me bota em risco, me bota em questionamento de quem eu sou. O fato de tu dizer que me acha antipática, se eu não tenho certeza do que eu sou, eu já vou ficar mal por isso, já vou entrar em questionamento. Então, a nossa essência, ela fica muito vulnerável. Quem eu sou fica muito vulnerável. Mas é que é esse o nosso objetivo aqui na vida. Descobrir quem a gente é. Porque, que nem tu comentou, se a gente se identifica com aquilo que falaram pra gente que a gente é, com aquilo que com a nossa profissão, com a nossa situação financeira, com o nosso corpo, principalmente, com a nossa estética, se a gente se identifica com o nosso conhecimento, com essas experiências do passado, com esse conteúdo que está na nossa mente, é como diz a parábola que está na Bíblia, se o homem imprudente, ele constrói sua casa na areia. Construir nossa casa na areia significa construir nossa identidade a partir das experiências que a gente teve no passado, a partir das ideias que a gente tem sobre a gente, a partir das ideias que os outros têm sobre a gente. Então, que nem tu comentou, se tu não confirmar essa minha ideia que eu tenho sobre mim, eu, de certa forma, eu morro. Eu já não sei mais quem eu sou. E qual que é a ideia do homem prudente, né, que ele traz na parábola? O homem prudente construiu sua casa na rocha. O que seria construir a casa na rocha pra gente? Construir tua identidade em cima da tua alma. Que a tua alma é a única coisa que tu vai morrer, tu vai reencarnar, e ela vai permanecer igual. A mesma coisa, é a única coisa que é eterna dentro da gente. E é isso que eu digo, que quando a gente encontra Deus, Ele nos mostra isso pra gente. Que eu digo que é encontrar esse nosso interno que tu comenta, né? Porque isso pode falar o que eu... Independente, pode falar que eu sou tudo que existe de pior na Terra. Pode cagar na minha cabeça. Não vai me afetar. Porque eu descobri quem eu sou. E junto com isso, eu acho que vem o propósito, né, Lu? Associado, porque o propósito... tem uma parte que é interessante de falar assim, que é ficar fácil de entender. Ele bota que tem o propósito primário, o secundário e o propósito extremo, qual que seria o primário? É descobrir quem tu é. O propósito primário é o ser. Descobrir quem tu é. O propósito secundário é o fazer. Descobrir aquilo que só tu sabe fazer, juntando com aquilo que quem tu é. E o propósito supremo é tu juntar os dois. Que é o teu fazer é o que tu é. Então, tu vai fazer sendo. Sim. Que é encontrar essa coerência entre o que eu penso, sinto e faço. Porque, vamos pensar assim, eu sempre gosto de comentar isso, só existe um da gente no mundo. De 8 bilhões, e enfim, de um monte de gente que não está encarnada, mas existe só um da gente. Nossa alma é única. Então, significa que a nossa missão de vida também é única. Então, tu entrar numa escola
e numa universidade, num sistema que te diz que tu tem que ser professor, bota assim, né? Tu não vai ser o professor, tu vai ser tu. Tu pode exercer a profissão de professor, mas a tua missão como professor é única. Por quê? Porque a expressão de amor dentro de ti é única. E quando tu encontra essa expressão, por isso que ele diz que quando a gente encontra o amor dentro da gente, ele sustenta toda a nossa vida. Porque assim, ó, me diz uma coisa, se tu tem como trabalhar fazendo aquilo que tu ama e não dá certo? Não. Tu tem como trabalhar fazendo aquilo que tu ama e não tá feliz? E não tá ajudando alguém, porque tu vai estar feliz. Tu tem como não prosperar na vida? É impossível. Só que como a gente é ensinado ao quê? Aí primeiro em busca dessa sustentação material, sem olhar para nossa missão de vida única. Daí tu chega lá, pessoas que, enfim, pega o dono da Apple, chegou no final da vida com bilhões na conta, não conseguia mais comer, não levantava da cama, não trocava de roupa, não falava mais com a filha, o cara morreu no fundo do poço com 8 bilhões. E aí a gente pega esses exemplos para quê? Para espelhar, porque será, pessoal, que a gente tem num pequeno passeio aqui de vida, que não sabe quando vai acabar, que não sabe quando, não sabe nada, incerto, a gente só tem o agora para viver. Será que o objetivo da vida é só ganhar dinheiro e poder e conquistar coisas? Isso não sustenta, porque senão a pessoa que fica rica não morria, ficava aqui para sempre. Tem um objetivo maior sobre isso, e a gente pode ver que não é esse o objetivo pelo jeito que está o mundo hoje. Tu ter uma guerra numa sociedade onde Jesus diz, vocês estão aqui para se amar e para evoluir juntos. Se tu vê gente se matando, tu vê que tem alguma coisa errada. Eu acho que o nosso processo de evolução, ele começa, então depois que a gente passa por esses processos de modelagem, é a gente fazer um resgate do eu, que não é fácil. Geralmente quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, de olhar para si, ele é um momento que dá um sentimento de solidão muito grande, de confusão mental, pode dar tristeza, de vazio, de escuridão, porque é como se tu tentasse te encontrar naquilo que tu viveu até hoje e tu não identifica mais, parece que aquele emprego não faz mais sentido, aquele casamento não faz mais sentido, mas o que eu sou, o que eu penso, isso é meu, dá um tilt. E esse momento eu digo que é um momento maravilhoso, porque sempre que a gente tiver um conflito assim, ele é um sinal de que tem algo ali para te mexer e evoluir. Então, olhar para isso com muito carinho, com muito amor e deixar que esse processo aconteça para que ele faça até um luto desse antigo eu, né? E renasça um novo eu a partir de novas escolhas mais conscientes. E esse processo de autoconhecimento, ele é um processo longo, eu acho que é para uma vida toda, mas cada degrau que a gente vai subindo e que a gente se percebe melhor, a gente enxerga um novo horizonte para a gente ainda prosperar. Aí tu sobe mais um degrau de autoconhecimento, tu vai se dar conta de mais um monte de coisas que antes tu não se dava. Por quê? Porque tu não estava num nível ainda, numa frequência vibratória que permitisse que tu percebesse esse todo. Então, a gente não vai ter fim. Cada nova etapa são novos desafios, novos crescimentos. E saber respeitar que cada pessoa está no seu nível de acordo com o que dá conta. E esse processo evolutivo, ele realmente é muito solitário. E único. Ninguém consegue viver por ti e tu também não consegue tirar ninguém do seu. Então, respeitar que cada um está indo no seu ritmo e respeitar o seu próprio ritmo. Porque às vezes a gente vai, aí recua um pouco, daí volta de novo, né? Mas é um processo de profunda conexão, onde a gente aprende a dizer não para poder dizer sim para a gente. É onde a gente abandona aquela necessidade dos tem que, e eu faço as minhas próprias escolhas conscientes, mas não dá para ocupar os dois lugares ao mesmo tempo, entendeu? Ou tu se liberta dessas necessidades de ego, de aprovação, pertencimento, reconhecimento, admiração, e tu mesmo começa a se dar isso, senão tu não vai passar para a fase do eu. E passando a fase do eu, teria uma outra etapa, que daí é o que o Luan fala, quando ele fala a Deus, eu enxergo que seria
a etapa de consciência, de pertencimento à unidade, a uma unidade geral, assim, de que é uma consciência de que nós somos únicos e ao mesmo tempo entrelaçados um ao outro. E aí sim a gente já despende até do eu e começa a inserir um conceito de nós como pertencimento desse todo que o Luan fala, que daí tu não vai se sentir sozinho, tu não vai se sentir inseguro, e é onde a gente encontra verdadeiramente paz, né, Lu? Só voltando um pouquinho antes, que a gente comentou do processo, né? Desse processo de olhar pra dentro e querer mudar. Por que eu digo que quando tu acorda pro processo, tua vida muda do dia pra noite? Porque assim, ó, tu vinha vivendo uma vida sem saber pra onde ir. Ou seja, totalmente cego das coisas. E o que eu digo que esse contato com Deus, com o livro das Cartas de Cristo, que é o caminho principal que todo mundo pode seguir, fácil, né? Ele começa a clarear a tua visão, ou seja, tira a venda dos teus olhos. Porque o que muda tanto assim no processo do dia pra noite? Tu começa a saber pra onde tu quer ir. E isso não torna a tua vida brilhante e toda a prosperidade do dia pra noite. Não, só que daí tu começa um processo sabendo pra onde tu quer ir. E isso muda tudo. Porque daí tu começa a enfrentar as dificuldades de uma outra maneira. E... talvez sem medo. Sem medo. E esse negócio que tu comentou ali de renúncia do ego e tudo mais, né? Se a gente for parar pra lembrar do que Jesus falou. Para vocês entrar no reino dos céus, que reino dos céus não é um lugar que tu vai depois que morre. Reino dos céus é um estado de mente, de paz, de felicidade, de amor e gratidão. Uma forma plena de viver. Para tu entrar nessa forma plena de viver, tu tem que renunciar tudo aquilo que tu é. Ou seja, tu tem que renunciar todas essas crenças que tu foi desenvolvendo na vida, todo esse condicionamento mental, porque... Pra quê, na verdade? Porque o reino dos céus, ele tá onde? Ele tá só aqui no agora. Se a gente tá preocupado com o nosso ego, o que as pessoas estão pensando de mim? Será que eu vou conseguir, não sei o que, ser reconhecido? Será que eu vou ser famoso? Será que eu vou ter importância? Tu tá com esse tipo de pensamento, que é muito do ego, né? Porque é o medo, né? O medo tá só no ego. Tu tá muito com esses pensamentos, o grande problema é que tu não tá vivendo aqui agora. Tu tá no futuro. Tu tá sempre no futuro e tu pega o passado pra definir o futuro, tu tá sempre longe. E o reino dos céus tá aqui agora. Que é uma estreita estradinha entre o passado e o futuro, que é um ponto fora do tempo. Que se a gente for parar a pensar o agora, isso que eu falei 2 minutos, um segundo atrás, já não é, ele já é passado. Então o agora, tu não consegue medir o agora. Ele só quando tu percebe o agora, ele já virou passado. Então, por isso que eu digo, é por isso que ele diz, tu tem que esvaziar a tua mente a ponto de não ter coisa te atrapalhando pra tu viver o agora. Porque se tu tá com a mente cheia, se tu tá com um pensamento em algum lugar que não seja aqui, tu não tá vivendo. Tu não tá vivendo, tu fica preso nessa mente. E hoje em dia, como a gente comentou, tem muita coisa que te faz tu te prender nessa ilusão. Porque quando a gente estuda, o que é o diabo que todo mundo fala? O diabo é essa força contrária que quer te anular e te manipular. Então, tu pega as redes sociais, tu fica ali numa alienação, nem no futuro, nem no passado, nem no agora, tu tá 100% longe, filmes e tudo mais, e drogas e tudo mais. Então, esses vícios, qualquer tipo de vício, de comida, de rede social, de TV, de qualquer tipo de vício e prazer imediato, ele tá te afastando do agora. Tá te afastando do reino dos céus, tá te afastando de ti mesmo e tá te afastando de Deus. Então, tu tá vivendo uma vida 100% de prazeres imediatos, de vício do celular, de vício de comida, de vício... E tu fala que tu se sente inseguro, é uma questão lógica. Porque tu tá deixando o principal pra trás. Tu tá deixando o agora. E tu tá deixando o medo vencer. E tu tá deixando o agora pra trás, só que o que tu é? Tu é o agora. Então, é impossível tu se sentir seguro não sendo quem tu é. E como é que tu é quem tu é? Sendo agora. É bem difícil de entender isso, né? Mas conforme a gente vai iniciando esse processo que tu comentou, de ir buscar... E eu digo, o caminho, o mapa para o que o ser humano precisa é o livro das Cartas de Cristo. Tá, ele tá muito meio abafado por enquanto, mas ele é o que tu vai te dar clareza mental. Isso não tem como esconder. E esse processo, quando tu vai encontrando ele, quando ele comentou, ele vai ser sozinho. Tu vai começar a se sentir diferente das pessoas e tudo mais, mas tu vai sentir uma paz tão grande dentro de ti
que vai compensar todo o esforço que tu precisa, porque daí tu vai cair depois nos teus velhos hábitos. Tu vai cair naquele condicionamento nas tuas memórias. Só que tu vai ver que isso é tão ruim pra ti, que tu vai fazer de tudo pra se libertar disso. E não tem aquele sofrimento que hoje em dia as pessoas dizem que tudo tem sofrimento, parece, né? Tu acordar da cama de manhã é sofrimento, fazer um exercício é sofrimento. Tudo é relacionado ao sofrimento. Quando tu se dá conta e começa a descobrir quem tu é, inicia esse processo de mudança, ele é difícil, tem que ter disciplina, tem que ter tudo, mas não tem sofrimento. Acho que essa é a grande diferença. E se a gente for pensá-lo na prática, né? Porque talvez as pessoas estejam se perguntando, tá, como é que eu começo, né? Eu diria que o começo dessa busca de quem sou eu está no olhar para si e se tratar bem e se considerar que você já é tudo aquilo que você precisa ser para o seu propósito de vida aqui hoje, já está tudo completo, e olhar para si com muito afeto, com muito carinho, observar muito o teu diálogo interno contigo mesmo, a forma como tu se trata, os alimentos que tu está ingerindo, se tu escolhe a roupa que tu quer usar no dia, que é uma roupa que vai te deixar bem, se a forma como tu está saindo de casa é a forma como tu se sente bem, se as escolhas que tu tem feito na tua vida, as pessoas que você tem se aproximando, é parar e analisar um por um desses elementos, se é o que eu quero para minha vida, para minha jornada, para que eu fique bem, colocando talvez um propósito inicial que seja a felicidade. Mas o autoconhecimento, para mim, ele inicia num olhar para si amoroso. Porque se eu não descobrir e não gerar esse amor por aquilo que eu sou, dentro da condição que eu sou, limitado, sim, todos somos, dentro dessa condição, se eu não olhar para isso de forma amorosa, eu não vou reconhecer o amor que vem do outro, eu não vou reconhecer esse amor de Deus que o Luan fala, eu não vou reconhecer o amor que expande da própria natureza, dos animais. Eu fico alienado dentro de uma imagem idealizada criada por mim mesmo, que são muitas máscaras de proteção dessa criança, que tem medo de sofrer e não ser amada, e eu vou viver uma idealização a vida toda. Então, tornar isso real é me olhar enquanto real, enquanto corpo, enquanto mente, enquanto alma. Então, cuidar do corpo, cuidar dos meus pensamentos, das minhas emoções e também poder cuidar dessa parte espiritual que o Lu fala. E também uma outra coisa, que também é um ensinamento do grande, né? Que a gente não dá bola, mas é um ensinamento fundamental. Faça primeiro para os outros aquilo que tu quer para ti. Então, por exemplo, assim, a gente tava vindo numa vida 100% inconsciente, tratando as pessoas sem o amor que elas merecem, sempre sendo meio que alienado e um robô. Então, a mudança para essa paz e essa felicidade, que é o que no fundo a gente quer, tá nas coisas simples do dia a dia. Por exemplo, assim, tu sai todo dia do trabalho e nunca deu bom dia pro porteiro que tá no teu prédio. Tu começa a dar bom dia e olhar no olho do porteiro que tá no teu prédio. Tu vê alguém limpando o chão. Tu nunca dá importância pra pessoa que tá limpando o chão. Tu vai lá e fala, oi, tudo bem? Dá amor pras pessoas. Dá atenção. Nunca fez um café da manhã pra pessoa que tu tá contigo, na tua família faz tempo que tá contigo. Tá casada há 30 anos e tu parou de fazer um café pra ela. Tu começa a mudar tuas atitudes pequenas do dia a dia. Viu uma louça ali, não é tua, mas tu tá ali, tu que viu, tu começa a lavar. Entendeu? Com amor. Tu começar a mudar as pequenas coisas no teu dia a dia, é a grandeza. Tu não tem que fazer mudar o que tu começar a estudar. Não. É tu começar a mudar as pequenas coisas do dia a dia. E isso vai ser algo grandioso. Por quê? Porque quando tu começa a descobrir quem tu é e a ter contato com Deus, tu sempre chega numa palavra: amor. Então, tu tomar atitudes e pensamentos que estão relacionados com amor, tu te aproxima de quem tu é, em essência. Eu sei que isso parece meio estranho, mas comecem a mudando coisas básicas do dia a dia. Coisas que parecem não ter interferência nenhuma, mas que mudam tudo. A forma como tu trata as pessoas, isso é uma coisa principal. Mas sabe que eu vejo, Lu, que quando a gente começa a fazer esse trabalho com a gente também, de amor próprio,
de autorrespeito e autocuidado, é meio natural a gente começar a fazer isso com o outro também, né? E sem contar que o outro sempre vai te espelhar na mesma frequência. Então, se tu se trata bem, automaticamente os outros passam a te tratar bem. Se tu se vitimiza e se trata mal, os outros vão naturalmente te agredir. Então, se as pessoas à tua volta não estão te tratando de forma coerente, é importante que tu olhe o que você está espelhando que está refletindo nessa reação. E não só nas pessoas, né, Lu? Tudo que a gente está vibrando, então se eu vibro no amor, aquilo que eu vou atrair para a minha vida em todos os aspectos vai ser naquele nível de frequência. Se eu vibrar no medo, o que eu vou atrair para mim e para minha vida será tudo que está em torno dessa vibração do medo. E olha o quanto é importante isso que a gente está falando, o quanto se estende para a realidade externa que a gente vive, tanto de pessoas quanto de tudo. De tudo. Não tem o que foge disso, né? É assim, ó, tu pode ser um rastro de luz e deixar luz por onde tu passa, e não só em coisas e pessoas. Tu vai deixar luz... Isso é incrível, mas a gente não tem a noção disso, mas a gente afeta a mudança no nosso carro, nas coisas que estão na nossa casa, em tudo. Tu pode ser um rastro de luz, deixando luz por onde tu passa, e consequentemente o teu caminho futuro vai te esperar a luz, porque aquilo que tu faz hoje, tu vai experimentar amanhã de novo. Ou tu pode ser um rastro de escuridão, onde tu passa... Tu vai afetando todo mundo com essa negatividade. Tanto as pessoas, tanto as coisas, tanto tudo. Porque, pode ver, as coisas começam a quebrar com pessoas muito negativas, começam a parar de funcionar, começa a pessoa a adoecer. E até o ponto que tu vai se escurecer tanto que tu vai ficar alguém insuportável. Então, esse processo que eu digo, que é o que a gente tem que é a nossa missão, acho, aqui na Terra, é literalmente ter essa evolução da parte espiritual para ir em busca da luz, né? E de poder abençoar a vida dos outros, que nem Jesus diz, quer viver uma vida que realmente vale a pena? Viva uma vida que tu possa ser alguém bom para os outros, que quando a pessoa te conhece, ela se torna melhor do que quando ela não te conhecia. Ou seja, tu pode todo dia, em todo momento, fazer diferença na vida de alguém. Todo momento. Que tu tá fazendo essa diferença para bem ou para mal. E isso são nas pequenas coisas, né, Lu? A gente não tá falando em caridade aqui. Não. A gente tá falando, por exemplo, se você tem um ambiente de trabalho onde você divide a sua célula com mais pessoas, se você for trabalhar de mal com a vida, amargurado, com raiva, tu tá emanando isso, porque a matéria, ela é uma ilusão, tudo é energia, então não tem como as pessoas a teu entorno não sentirem esse teu mal-estar, e você contamina o ambiente todo. Quando eu começo a ter uma consciência de totalidade, eu começo a me preocupar muito com o lixo que eu estou emanando para o ambiente que eu estou e para as pessoas que eu estou. Isso é uma forma de enviar amor, ou medo, ou raiva, né? Entender que se aquele ambiente ficar negativo, aquilo vai retornar a mim também, de forma imediata, e nós vamos ficar todos meio que numa escuridão ali, porque dificilmente a pessoa vai estar consciente o suficiente para não se deixar interferir por essa frequência. Então, a gente tendo uma consciência de unidade, tu começa a sair do teu egoísmo e começa a se preocupar com esse todo. Mas a guerra está acontecendo lá do outro lado do planeta. Não tem como a gente não sofrer energeticamente sobre aquela guerra. Então, já que eu não posso ir lá e eu não tenho acesso, mas se eu fizer uma oração, um pensamento positivo de paz e vibrar na paz, vibrar no amor, eu já estou ajudando todo o planeta num todo. Sim, também, por exemplo, assim, se hoje, no mundo hoje tem milhares de pessoas que estão passando fome, né? Ou seja, se essa pessoa que está passando fome, o que será que ela emana do coração dela? Ela não consegue emanar gratidão. Porque ela não tem pelo que ser grata, né? Só se ela é grata pela vida, mas ele provavelmente não vai estar com essa consciência. Se os líderes hoje, os financeiros, bolassem um plano para matar a fome do mundo, o mundo inteiro seria beneficiado. Com paz, com o clima ia se ajustar de novo. Por quê? Porque é o mundo inteiro emanando gratidão. Porque como tu falou, a gente é um dentro de um todo. Sim. A gente afeta o todo e o todo nos afeta. Então, hoje em dia, não é difícil ver porque tem tanta guerra.
Não é difícil. Uma pessoa, se o teu ato, olha como a gente tem poder e a gente não sabe, de uma pessoa que errou contigo. Se tu guardar mágoa dela e raiva dela, tu emana raiva. Se tu perdoar ela, tu emana amor. E aquilo que tu emana contamina o mundo inteiro, o universo inteiro. Então, porque a gente pensa, por que o cara do nada ganha uma desgraça? Foi praga? Não. O cara plantou a vida inteira pensamento negativo sobre todo mundo. Do nada ele bate no carro dele. A gente colhe o que planta. Só que quando a gente sente o poder se olhar com um olhar colaborativo, que é o que Jesus diz, vocês estão aqui para se amar e para se ajudar. Se o mundo inteiro tivesse esse olhar de passar só amor uns para os outros, o mundo inteiro ganharia. Porque o mundo inteiro envia uma consciência global que é enviada lá para o universo. Só que, de novo, o universo ele funciona de uma seguinte maneira, ele não se importa se aquilo que tá pedindo pra ele é bom ou ruim pra ti, se aquilo é o que tu quer ou o que tu não quer, ele só te manda aquilo que tu pede. Ou seja, se a gente tá enviando raiva, a gente tá enviando ódio, o jeito que tá o mundo hoje, a gente recebe coisas da mesma frequência. Ou seja, esses temporais, esses alagamentos, as pandemias, as guerras, são resultado daquilo que o mundo inteiro emana, né? Então, se a gente começa... Olha como a gente tem o poder de mudança nas coisas simples. Pensa se 3 pessoas de 10 começam a se tornar mais amorosas, a gente vê uma mudança no mundo. Para te ver, né, Lu, como confirma isso. Hoje tem estudos que confirmam que se 10% das pessoas do planeta vibrarem no amor, a gente transforma o planeta todo. Aí tu se pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Então, tu pode fazer muita diferença para o todo e, consequentemente, isso vai retornar a ti. Vai retornar para a tua autoestima, para o teu amor próprio. Então, o efeito da colaboração, desse trabalho em relação ao outro, é o que nos nutre, é o que nos abastece de amor, é o que faz a gente se sentir aquilo que a gente busca importante, porque retorna para ti da mesma forma. Porque é a mesma coisa assim, a gente é... como é que eu posso explicar? Num mar de consciência, tá? Então quando a gente vem pra cá, a gente coloca uma bolha, fecha uma bolinha de uma gota dentro do oceano inteiro e quer que a gota seja mais importante que o oceano. É isso que a gente faz, que é o ego. Por que a gente faz isso? Porque o nosso propósito aqui na Terra é lembrar que a gente faz parte do oceano. Então, chega um ponto que isso todo mundo pode passar um dia na vida, não precisa ser nessa vida, mas vai passar. Que a bolinha vai apodrecer e tu vai voltar a se dissolver no oceano. Então, a gente pensar que a gente precisa ganhar mais dinheiro e coisa, enquanto tem um passando fome, enquanto essa consciência estiver no mundo de que, por exemplo assim, uma vaca valer mais morta do que viva, a vaca vem no mesmo lugar que nós. Ela tem a mesma importância para Deus que nós. Só que enquanto a gente se achar mais importante que os outros, a gente não vai parar de sofrer. E vai ter sofrimento por quê? Pra gente perceber que a única solução é o amor. Uns pelos outros. E o Chopra fala, Lu, que você é a gota do oceano. Você é o oceano. E você é o oceano na gota. E aí, quando tu se vê como sendo o oceano na gota, muda toda a forma de tu se olhar, porque tu não consegue se sentir insuficiente se olhando dessa forma, como parte desse todo. Tu não consegue se sentir sozinho e nem com medo. Então, eu acho que essa mensagem que a gente quer deixar é para que tu olhe para ti, deixe de lado todas essas máscaras que a gente foi submetido no decorrer da vida e que está sendo até hoje, e que a gente se encontre um pouquinho mais enquanto essa gota contendo todo esse todo dentro da gente, como parte de algo maior, para que os nossos valores também ampliem. E através da meditação, da respiração, a gente possa se conectar com isso, que não vai ser com a mente barulhenta, e sentir essa presença de totalidade, sentir essa presença de amor dentro da gente, que vai nos acalmar, vai nos inspirar e nos dar as respostas todas que a gente precisa.
Então, a gente deixou hoje uma mensagem de mãe e filho, que é algo que a gente tem trabalhado muito dentro da nossa casa e que a gente nota que tem evoluído muito para esse estado de amor e de felicidade entre todos nós. E lembrar também, pessoal, o que realmente importa. O que realmente é real e o que realmente vale a pena ir atrás. Por exemplo, a gente pensa que o que é real é aqui, a matéria, né? Que é o que a gente vê. Mas o que é mais real que a matéria? Parar para pensar sobre isso? O que criou a matéria? Então é isso que a gente tem que cultivar na nossa vida. Cultivar as coisas simples. Por exemplo, assim, a pessoa tá te xingando ali, estão brigando. Vale a pena realmente discutir por esse tipo de bobagem? Vale a pena sofrer por causa disso? O que realmente importa? Não é ser feliz? Então, para pensar um pouco o que realmente importa na nossa vida. Porque é só tu levantar o olho que tu vai ver a abundância de planeta que a gente tem, né, Lu? A gente vive num planeta paradisíaco, que é um planeta paradisíaco, ou seja, tu vive no paraíso. Só falta olhar. E a gente chegou num ponto que criou o inferno dentro do paraíso. Porque o medo não deveria existir. Só que enquanto a gente não mudar essa consciência do mundo todo mundo começar a se olhar com mais amor, com mais compreensão, com mais companheirismo mesmo, em vez de tirar um pouco essa ideia de ter que sempre lucrar e dinheiro e competir, a gente não vai ter paz enquanto não olhar para esse outro lado da vida. Faz o teu melhor com o que tu tem, sempre querendo ser melhor e mais o tempo todo, né? Para ti, alcançando essa essência que a gente fala. Muito bem, Lu. Espero que a gente tenha deixado alguma mensagem para você que nos escuta, que nos assiste. É sempre com o coração muito aberto que a gente vem e entrega o pouquinho que a gente tem para que esse pouquinho possa talvez florescer como uma semente dentro de cada um. A gente agradece a participação de vocês. E onde é que o pessoal nos encontra, Lu? Se vocês não conseguiram acompanhar o programa todo, para acompanhar ele completo, podem acessar ele pelo YouTube, pelo Spotify. Para encontrar a gente, entre no Instagram, escreve Tria na Rede. E no link da biografia do nosso Instagram, tem os links que vão para o YouTube e para o Spotify. É isso aí. Um grande beijo a todos. Até a próxima. Até mais. Obrigado.